Ora, muito bom dia a todos e todas. Vamos iniciar esta sessão, genericamente integrada no painel de desenvolvimentos em contexto. Trata-se efetivamente de um grupo de comunicações centradas num contexto que há um ano provavelmente não seria necessário, mas precisamente por isso fomos convidar para agir o professor João Serrano, que é uma pessoa habituada a trabalhar na proteção civil e, portanto, desse ponto de vista, é a pessoa adequada para gerir este painel. O professor João Serrano é também um velho amigo e também co-organizador já em tempos passados de um seminário de desenvolvimento motor da criança que decorreu também em Castelo Branco e sendo atualmente presidente da Escola Superior de Educação de Castelo Branco, e é um prazer de facto contar com a sua colaboração e claro também do grupo de trabalho que gere a partir dessa linda cidade. Sr. João Serrano, faça favor, muito obrigado. Obrigado, Rui. Bom dia a todos. Eu começo por dizer que é com muito prazer que regressamos a este convívio anual do desenvolvimento motor e é sempre um prazer estar a moderar uma sessão, um grupo de comunicações numa mesa deste seminário. E por isso agradeço o convite que me foi feito para estar aqui e dizer que eu tenho assistido a grande parte daquilo que tem decorrido até agora e por isso não posso deixar de deixar aqui o meu testemunho e relevar o papel que tem sido este seminário e as comunicações que têm sido apresentadas, porque, na minha opinião, têm sido comunicações de grande valor e conferências excelentes e por isso tem sido de grande qualidade e à organização os meus parabéns. Vamos então dar continuidade às apresentações desta manhã. Como sabem, as sessões são sequenciais e uma vez que foram pré-gravadas e portanto são continuadas em termos de sequência. Cada comunicação tem duração de 10 minutos e por isso reservamos no final um período de 15 minutos, tal como podem observar no programa, para as discussões. Este painel que vamos ter aqui é um painel muito interessante, é muito interessante porque os autores apresentam-nos comunicações que estão na moda porque infelizmente continuamos com este momento de infelicidade para todos nós e que é reflexo inclusivamente nestas apresentações, porque nós gostaríamos todos de estar juntos e infelizmente estamos juntos mas separados e é uma pena que tal continue a acontecer, mas como todas as coisas têm vantagens, pelo menos tem a vantagem para o professor Rui Mendes de poupar algum dinheiro naquilo que é algum almoço que tivesse que pagar algum colega e também nas questões dos coffee breaks, porque não há necessidade de pagar o coffee break. Pronto, dando então início a estas sessões, eu agradecia que pudéssemos começar. Penso que já está toda a gente pronta. A primeira comunicação vai ser apresentada pelo colega Luís Coelho e vai ter por título Alterações morfológicas e de rotinas diárias em 3 meses de confinamento devido à pandemia provocada pela SARS-CoV-19 em crianças e jovens praticantes de atletismo. Luís, vamos embora. Muito bom dia, o meu nome é Luís Coelho e sou professor na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Estou aqui a apresentar este trabalho em nome de um conjunto mais alargado de colegas que fizeram parte deste estudo e é uma grande honra poder colaborar e participar num seminário que já traz uma longa tradição na área do desenvolvimento motor. Por isso, muito obrigado pela vossa atenção e espero que esta apresentação seja do vosso agrado. O que vou tentar fazer é ir passando de slides sem que o vídeo da minha cara vos atrapalhe a mensagem que eu pretendo transmitir. Avançando ligeiramente. O nosso trabalho intitula-se Alterações morfológicas e de
rotina diária em 3 meses de confinamento devido à pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 em crianças e jovens praticantes de atletismo. Integram um conjunto de colegas mais alargado, 2 centros de investigação e a nossa Escola Superior do Politécnico de Leiria. Este estudo teve um contexto associado a esta pandemia e todas as medidas que têm sido tomadas que levaram ao término da prática de atividade física desportiva. Todas as modalidades de formação, os jovens, crianças, viram todas as atividades que estavam associadas ao treino desportivo encerradas e foram obrigadas a ficar em confinamento por imposição governamental. Sabemos que a doença, enquanto a causadora de toda esta situação, provoca situações de saúde bastante complicadas ao nível da respiração e outros sistemas do organismo e certamente ainda muito está por descobrir e pormenorizar. A forma como tem sido feito o combate levou, no passado março de 2020, à interrupção das atividades desportivas e ao confinamento obrigatório, o que por si só já leva a uma alteração de uma rotina que até à data não estava a ser implementada. Isto foi algo que nos preocupou bastante e, derivado da proximidade que temos com um clube da nossa cidade, de renome nacional e internacional na área do atletismo, permitiu-nos uma proximidade maior com estes jovens e tentar perceber um pouco aquilo que poderiam ser estas alterações de rotina e as suas implicações. Assim, o objetivo que conseguimos consolidar prendeu-se com a caracterização dos hábitos de vida, ao nível do sono, da alimentação e da prática de atividade física, o tamanho corporal e composição corporal em praticantes de atletismo por imposição do confinamento obrigatório derivado à pandemia do SARS-CoV-2. A nossa amostra foi constituída por 46 jovens atletas, metade rapazes, metade raparigas, e com idades médias compreendidas entre os 11,5 anos de idade. Idades peripubertárias, digamos. As variáveis que nós medimos, do ponto de vista antropométrico, foi a massa corporal, a estatura, o IMC, que resulta da conjugação das outras duas, e a percentagem de massa gorda. Relativamente aos hábitos e estilos de vida, o sono, as alterações ao sono, a alimentação e a prática de atividade física durante o período de confinamento também foram avaliados. Assim, por via de um questionário bastante simples, o que nós conseguimos obter junto desta amostra de atletas em idade peripubertária foi que metade manteve a prática de atividade física durante o confinamento, a outra metade, ou quase a outra metade, interrompeu a prática de atividade física. O que para nós, por si só, já é uma informação algo desmotivante por via das consequências que nós tanto tentamos evitar, motivo pelo qual recomendamos a prática de atividade física regular e desportiva. Ainda, um quarto destes atletas referiu que alterou a sua alimentação durante o período de confinamento. Este quarto corresponde a cerca de 10 jovens, sendo que 9 dos 10 passaram a comer mais durante o confinamento. Ainda, 4 destes 10 atletas deixaram de ter horas certas para comer, o que significa que poderá dar a evidência a algum desregulo daquilo que são as rotinas de alimentação. Relativamente àquilo que são as horas dormidas, o sono, 1/3 referiu ter sofrido alterações durante este confinamento, sendo que 15 destes 16 atletas passaram a ir mais tarde para a cama. Relativamente às variáveis antropométricas, aquilo que nós verificámos foi uma tendência natural da evolução destas medidas. A estatura aumentou, a massa corporal aumentou, o IMC teve uma tendência de aumento, mas
Ao compararmos estes dois momentos, no antes e no depois do confinamento, quando agrupamos os resultados pelos grupos de atletas que se mantiveram ativos e o grupo de atletas que não se manteve ativo, conseguimos perceber ali para a massa gorda, para a percentagem de massa gorda, que parece haver uma tendência mais favorável de quem se manteve fisicamente ativo, uma vez que os valores para a percentagem de massa gorda diminuíram, ao contrário do que aconteceu para os que não se mantiveram fisicamente ativos. Parece haver ali uma tendência de aumento. Do ponto de vista estatístico, estas diferenças que nós observamos a olho nu não são estatisticamente significativas, o que, do ponto de vista mais rigoroso, não podemos assumir estes nexos de causalidade. Assim, de uma forma muito resumida, podemos concluir que os atletas alteraram substancialmente as suas rotinas de treino, de alimentação e de sono por imposição do confinamento obrigatório e por via também da abrupta interrupção das práticas desportivas. Apesar de um pouco mais de metade desses atletas terem mantido alguma prática de atividade física durante o confinamento, esta não revelou ter potenciado diferenças significativas na variação da composição corporal. Todavia, as diferenças médias dos seus indicadores parecem ser menor entre os que mantiveram uma prática não sistematizada. Porém, não podemos negligenciar os efeitos do crescimento e maturação nas variáveis que avaliamos do ponto de vista antropométrico. Há características associadas à maturação do indivíduo nestas idades peripubertárias que poderão por si só contagiar os resultados das variáveis que nós medimos. De qualquer das formas, parece-nos bastante lógico que a interrupção da prática poderá também contribuir para uma das variáveis, não sendo apenas única e exclusivamente o papel atribuído à maturação, aos processos maturacionais. Pelo que reconhecemos algumas limitações deste estudo, mas aquilo que nós conseguimos demonstrar foi que esta interrupção teve uma influência que não deve ser descurada e que merece uma atenção muito cuidadosa por parte dos profissionais da área da saúde, do exercício físico e da medicina. Obrigado pela vossa atenção e estarei disponível para as vossas questões. Até já. Obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de apresentação desta comunicação oral no 15º Seminário de Desenvolvimento Motor da Criança. Esta comunicação oral intitula-se As Práticas de Movimento em Período de Quarentena, segundo as observações de pais de crianças do primeiro ciclo das escolas dos Açores. A prática física ou desportiva é um direito da criança, sendo que um dos principais objetivos da educação é a promoção do desenvolvimento da aptidão física, coordenativa, cognitiva e da personalidade. A Organização das Nações Unidas afirma que as crianças devem brincar, movimentar-se durante pelo menos 3 horas diárias. Segundo estes pontos, vários autores afirmam que é na escola que todas as crianças têm acesso à prática física irregular com equidade de oportunidades de práticas de atividade física. Na realidade atual, desde o surgimento da doença Covid-19, considerada uma pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde, é evidente a falta de movimento que o isolamento tem criado nas nossas vidas. Surgem assim 3 grandes aspectos: a falta de prática da atividade física, o excesso de tempo em ecrãs e a escassez de interação na atividade física. Destes 3 pontos surge este estudo, cujo objetivo é perceber quais as atividades de movimento organizado propostas pela instituição escolar e o acompanhamento da família, mais especificamente dos pais, neste período de confinamento. Para este estudo foram realizados no Google Forms questionários que foram aplicados após o período de confinamento pandémico e que integraram questões fechadas e de resposta múltipla.
Os alvos de pesquisa foram, assim, o impacto da quarentena na vida das crianças, a atividade física proposta pelas escolas e o apoio dos pais na atividade física dos seus educantes. A nossa amostra corresponde a 58 pais de crianças que frequentavam o primeiro ciclo nas escolas dos Açores em 2019-2020. Quanto à análise de dados, esta foi uma análise descritiva, interpretativa e comparativa dos dados apresentados em tabelas de frequência e de percentagem. No que se refere agora aos resultados, quanto ao impacto da quarentena na vida das crianças. Nesta tabela podemos averiguar que dos 58 inquiridos, 64% respondeu que houve um acréscimo de interesse pelas atividades de ar livre. 60,7% respondeu que houve uma perda de coordenação e agilidade. 58,9% respondeu que houve um aumento de sedentarismo. E, não menos importante, 43% respondeu que houve uma grande necessidade de atividades de interação com amigos e pares. A tabela 2 é referente ao apoio dos professores na prática de educação física dos seus educandos no período pandémico. Quanto à questão relacionada com a atividade praticada em casa, 54 dos 58 inquiridos, ou seja, 98,2% dos inquiridos, respondeu que sim, os seus filhos realizaram atividade física em casa no período pandémico. A frequência semanal, 53,6% respondeu que os seus filhos realizaram essa atividade física de 1 a 2 vezes por semana. 28,6% respondeu que os seus filhos realizaram a atividade física 3 vezes por semana e 17,9% respondeu que os seus filhos realizaram a atividade física mais de 3 vezes por semana ao longo deste período. No que se refere ao recurso de apoio, 72,7%, ou seja, 40 dos 58 inquiridos, responderam que se apoiaram na plataforma internet, onde os professores enviaram vídeos, indicações, atividades para os seus filhos realizarem. 16,3% apoiaram-se noutras situações e 11%, apenas 11%, se apoiaram na televisão, ou seja, na telescola. Quanto aos espaços em que foram realizadas essas atividades físicas, 61,8% dos inquiridos respondeu que os seus filhos realizaram essa atividade física em casa e ao ar livre, ou seja, num quintal, no jardim que têm perto de casa. 31,2% respondeu que apenas realizou essa atividade física em casa, ou seja, pessoas que vivem em apartamentos que não tiveram a oportunidade de realizar essa atividade física no exterior. Ainda 7% respondeu que os seus filhos realizaram atividade física ao ar livre na rua. No que diz respeito ao envolvimento na atividade, 57,4% dos inquiridos responderam que os seus filhos realizaram as atividades propostas sozinhos, isolados, sem o apoio de nenhum familiar. 42,3% responderam que sim, apoiaram os seus filhos e que os seus filhos realizaram essas atividades físicas acompanhados, seja com o irmão, com o pai, com a mãe ou até mesmo um avô. As atividades mais mencionadas foram, no deslocamentos e equilíbrios, o correr, saltar, saltitar, saltar à corda, saltar a pé coxinho, perícias e manipulações, o lançar, o driblar, o pontapear. As atividades menos mencionadas foram a dança, o jogo, a ginástica e a patinagem. A tabela número 3 diz respeito ao apoio dos pais na prática de educação física dos seus educandos em casa. Aqui podemos averiguar que
existe um maior apoio, um maior acompanhamento numa situação normal, ou seja, numa situação sem o Covid-19, sem uma pandemia. Nesta situação normal, em contexto normal, 81,5% dos pais afirma que sim, realiza atividade física com os seus filhos, em casa ou no exterior, no ar livre. Em situação pandémica, 68,5% afirma que sim, também realiza essa atividade física. As atividades mencionadas, seja numa situação ou na outra, foram caminhadas, passeios e trilhos ao ar livre, corrida e exercício, danças e jogos, jogos tradicionais, andar de skate, trotinete, bicicleta e outros desportos variados, seja futebol, vôlei, basquete, etc. É importante referir ainda que no período de confinamento pandemia, nem todas as crianças usufruíram de atividade física. Gonçalves afirma que a atividade física para todos só faz sentido quando todos têm as mesmas condições para a realizar. O apoio da família em ligação com a escola para enriquecer o repertório físico e motor da criança é um contributo muito positivo e único na infância. Fornece-lhes oportunidades essenciais para aquisições importantíssimas no seu bem-estar. Quanto à interação, privilegiando criança-adulto, esta é menos profícua para a criança do primeiro ciclo do que as práticas realizadas com os seus pares nos jogos e brincadeiras de atividade física curricular ou livre. Como forma de conclusão, referimos que em período pandémico, a prática da atividade física que as nossas crianças do primeiro ciclo usufruíram foi fruto da articulação da escola e da família, trabalho de equipa. Observaram-se alterações que advieram do maior sedentarismo, maior exposição a ecrãs, menor interação em atividades dinâmicas e lúdicas com a interação entre pares. Os pais, cientes da importância da atividade física para a educação e para o desenvolvimento dos seus filhos, garantiram que as suas crianças tivessem momentos de alguma atividade física e alguma atividade ao ar livre, sendo a interação existente, preferencialmente de criança-adulto. Obrigada pela vossa atenção. Ora, bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar a organização deste seminário, ainda que em situação muito diferente das dos anos anteriores. É sempre um gosto estar aqui. O tema deste trabalho é Covid-19, confinamento em Portugal e efeitos na atividade física e tempo sedentário das crianças abaixo dos 13 anos, e não podemos falar deste tema sem enquadrar um bocadinho do que é isto tudo desta pandemia que nos assolou desde o final do ano passado. A 31 de dezembro foram reportados à Organização Mundial de Saúde alguns casos de pneumonia inexplicáveis na cidade de Wuhan, na altura das celebrações do final do ano, e a 1 de janeiro de 2020 o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças Americanas identifica o mercado de marisco na mesma cidade como o epicentro da propagação de doença, uma vez que já havia vários casos nesta cidade. A 7 de janeiro, a China declara então o primeiro óbito por esta doença. A 13 de janeiro é reportado o primeiro caso fora da China e a 30 de janeiro a Organização Mundial de Saúde declara estado de emergência de saúde pública de interesse internacional. A 11 de fevereiro, a doença é classificada como o novo coronavírus de 2019, portanto, como nós o conhecemos como Covid-19, e em março de 2020 surge o primeiro caso em Portugal, numa altura em que já haveria mais de 1 milhão de infectados no mundo inteiro. Acabei de decretar o estado de emergência. O estado de emergência no nosso país é proclamado a 18 de março. O país entra em sistema de lockdown, portanto, empresas são fechadas, as pessoas são colocadas num regime de teletrabalho, as crianças são mantidas fora do regime escolar normal, também são colocadas num regime de telescola, iniciando aquilo que parecia ser e que foi um longo período de restrição de movimento.
Nós sabemos que as crianças são mais suscetíveis a comportamentos sedentários durante longos períodos sem escola. No entanto, nunca tivemos uma situação como esta em que milhões de crianças no mundo inteiro foram obrigatoriamente confinadas aos seus espaços domésticos e separadas dos seus amigos por um longo período de tempo. Portanto, aquilo que nós pretendemos com este estudo é de facto compreender como as famílias portuguesas com crianças menores de 13 anos conseguiram enfrentar este período conturbado, principalmente no que se refere ao tempo dispendido em atividade física, em atividade sedentária, em atividade intelectual e no brincar na rua e em termos de tempo de lúdico de ecrãs. Para isso lançámos no dia 23 de março um inquérito anónimo online que pretendia verificar de facto dados sobre a família, por exemplo, composição, número de crianças e adultos em casa em teletrabalho, qual era a tipologia e o espaço da sua habitação, quais as rotinas, nível de preocupação à pandemia, tempos de ocupação e quais as rotinas infantis, basicamente quais as horas despendidas nas diferentes atividades em que as crianças participavam. Em termos da amostra, nós conseguimos 2.159 crianças, das quais 1.042 raparigas, 1.117 rapazes, que dividimos em 4 grupos para análise posterior. O primeiro grupo seria dos 0 aos 2 anos, o segundo grupo dos 3 aos 5, o terceiro grupo dos 6 aos 9 anos e o quarto grupo dos 10 aos 12 anos. Para a análise dos dados fizemos então análise de estatística descritiva e análise de frequência para descrever os ambientes de vida e as rotinas da criança e analisámos 5 categorias de atividade, portanto atividade intelectual, trabalhos escolares e aulas online, tempo lúdico de ecrã, que seria jogos, filmes, redes sociais, chamadas de áudio e vídeo, etc. Brincar sem atividade física, consideramos o ler, o desenhar, o pintar, por exemplo, fazer legos, etc. Brincar com atividade física, escondidas, saltar, correr. Atividade física, organizada dentro de casa ou ao ar livre, ou mesmo passear o cão. E, posteriormente, agrupamos as 3 primeiras categorias para calcular o tempo sedentário total e as últimas 2 para calcular o tempo total de atividade física. Para além disso, realizamos ANOVAs, separadas por faixa etária e por sexo, para de facto vermos quais as diferentes atividades e rotinas que foram organizadas de acordo com a idade e com o sexo das mesmas. E então, a que resultados é que chegamos? Reparamos que a maioria das crianças mora em apartamento, cerca de 60%, e não possui espaço dedicado à prática de exercício físico. 26,4% dos agregados familiares não dispõem de qualquer espaço exterior, 37% possuía espaços exteriores não superiores a 12 metros quadrados e 36% possuía, de facto, um espaço exterior superior a 12 metros quadrados. Houve aqui um relato da maioria dos pais de que os níveis de atividade física das suas crianças face aos dias escolares tinha de facto diminuído. 24% relatava muito menos atividade física e 48% relatava menos atividade física. Por outro lado, o tempo de ecrã, o sono nas atividades familiares aumentaram, principalmente quando compararam com o período de pré-confinamento. A maioria dos pais afirmava que de facto o tempo de ecrã dos seus filhos tinha sido maior, 56%, ou mesmo muito maior, 14%, que as crianças de facto dormem mais e que realizam mais ou muito mais atividades em família. Quando vamos analisar as categorias de movimento, reparamos que de facto na atividade intelectual e no tempo lúdico de ecrã há um aumento significativo com a idade em comparação com a faixa etária anterior. O que não nos surpreende, uma vez que as crianças mais velhas já teriam várias tarefas escolares a realizar durante o confinamento e possivelmente usaram mais o tempo lúdico de ecrã para manter o contacto social com os colegas do que propriamente as crianças mais novas. Relativamente à atividade física, podemos ver que todos os grupos apresentaram valores semelhantes, exceto a faixa etária dos 0 aos 2 anos, que apresentou valores significativamente menores do que as outras faixas etárias. Gostaria de salientar que o menor envolvimento em atividade física e maior tempo sedentário que é geralmente encontrado nas raparigas face aos rapazes não foi confirmado na nossa amostra. Provavelmente devido à situação de confinamento, em estarmos todos no mesmo barco, bem como ao facto de neste espectro de idades, a atividade física vigorosa precisar de grandes espaços para acontecer, coisa que não foi possível. Quando transformamos os dados em percentagem para de facto perceber melhor
as rotinas diárias das crianças e o tempo despendido em cada atividade, verificamos que a atividade intelectual e o tempo lúdico de ecrã aumentam ao longo dos grupos de idades, enquanto a tendência oposta ocorreu para todas as outras categorias. O brincar sem atividade física foi prevalente nas duas faixas etárias mais jovens. A faixa etária dos 6 aos 9 apresenta valores mais elevados no tempo lúdico de ecrã e a atividade prevalente para os grupos mais velhos é de facto a atividade intelectual. Quando agrupamos a atividade física geral e o tempo sedentário total, os resultados mostram que há de facto uma diminuição geral da percentagem de atividade física e um aumento complementar do tempo sedentário de acordo com o aumento de idade das crianças. Portanto, este aumento de tempo sedentário é bastante preocupante, uma vez que pode contribuir para quadros de obesidade, não só porque as crianças passam mais tempo a ver televisão, estão mais tempo sentadas e pelo ambiente doméstico proporcionar um acesso menos restrito a alimentos com alto teor de gordura e açúcar em comparação com o ambiente escolar. Embora o confinamento social pareça ser uma estratégia necessária e válida para prevenir a transmissão do Covid-19, é importante pensarmos em soluções para que em situações como esta as crianças não saiam prejudicadas, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista psicológico. Obrigado a todos. Ora, muito obrigado então a todos os que apresentaram, 3 comunicações muito interessantes e que levantaram logo uma série de dúvidas e perguntas e por isso o que eu vos queria dizer é o seguinte: houve aqui várias questões que foram colocadas através no bate-papo. Eu fui apanhando o nome das pessoas que quiseram intervir, colocaram logo aí as questões, mas eu ia pedir que as colocassem diretamente aos intervenientes que fizeram as apresentações e vamos seguir então a sequência. Eu ia pedir também a quem fez as comunicações que ligasse as câmaras. Íamos começar então pelo Carlos Luz, que fez uma questão, ou quer colocar uma questão ao Luís Coelho. Carlos, força. Bom dia a todos, uma questão rápida. Parabéns a todos pelas comunicações, parabéns ao Luís também. A minha pergunta era no sentido de perceber a opinião do Luís sobre se em atletas, apesar de não significativas, se nota que existem consequências nefastas para as crianças. Podemos dizer então que numa população normal, de crianças, não atletas, o efeito da pandemia seria muito mais acentuado e significativo. Se ele tem dados, se ele quer a opinião dele sobre isto. Olá, bom dia a todos, muito obrigado pela questão. Eu não tenho a certeza absoluta se isso é assim tão sensível ou dicotómico. O que me leva a crer é que vai depender muito da pessoa ou da criança em si, porque se as crianças que eram ativas do ponto de vista do exercício físico, elas, ao estarem confinadas, viram-se impedidas de continuar com as mesmas tipologias de exercício físico. Digamos que a população em geral, as crianças em geral, já não estavam a fazer este tipo de treino desportivo. Portanto, o confinamento não as impediu de continuar algo que elas não o faziam. Portanto, eu acho que depois vai depender muito das rotinas que se adotaram em casa, para poder perceber efetivamente se eles são mais prejudicados, se as pessoas não ativas do ponto de vista desportivo são mais prejudicados do que aqueles que praticam atletismo ou outra modalidade desportiva. Acho que a resposta não é tão simples quanto isso. Sim, mas a minha questão era mais no sentido, e eu percebo a sua explicação, mas nós sabemos que o ser atleta tem mexe em um conjunto de variáveis que não só do treino, a alimentação, o dormir melhor, e eu acho que, na minha opinião, esse tipo de crianças tem uma tendência para continuar a manter as suas variáveis de forma positiva, procurarem aqueles estímulos. Algo que a população normal que não está habituada ia ter mais dificuldades a manter os seus padrões normais diários. E acho que, na minha opinião, acho que poderia haver, ou pode haver, não sei se já está estudado ou não, mas um efeito maior da pandemia na população que não é atleta, não pelo treino em si, mas mais pelo padrão e o estilo de vida saudável que esse tipo de população tem. Aí eu diria que sim, embora temos aqueles casos inversos, que são os que agora que se veem confinados, mas que nunca fizeram nada, sentiram a necessidade de passar a fazer, até para encontrar algum equilíbrio psicológico. Portanto, temos aqui sempre esta diversidade de situações. Depois conversamos à parte, está bem, Luís? Vou só deixar porque estamos em cima do tempo, vou deixar os outros colegas. Obrigado, Luís. Ok, obrigado Carlos e obrigado Luís. Uma segunda questão para o Luís Coelho,
da Eduarda. Olá, Eduarda, força. Olá, eu sou a Eduarda, sou da Universidade de Trás-os-Montes e por acaso sou treinadora de atletismo. E queria fazer uma questão que eu por acaso já vi que posteriormente houve alguém que pôs, que é o seguinte. O que nós tentamos, né, nos atletas em que eu sigo, é que eles continuassem a seguir planos ou por plataformas ou até planos disponibilizados online ou até mandados por mail. Pronto, a minha pergunta era, foi feito algum tipo de intervenção neste nível? Por exemplo, outras coisas que eu sei que houve clubes que fizeram foi encontros para os atletas se manterem unidos, não é? Encontros em que falavam às vezes problemas até, estava a preocupar não só para o treino, mas outro tipo de problemas. E também houve clubes que optaram por fazer palestras ao nível da alimentação. O que eu gostava de perguntar é se vocês fizeram algum tipo de intervenção, porque não sei se é o Luís Coelho que está no atletismo, mas fizeram algo, mas deve ter conhecimento se houve algum tipo de intervenção, porque eu notei, eu tenho um atleta também cá em casa, e eu notei que no início ele até fez os planos de treino que lhe mandavam, mas à medida que isto foi andando, e eles até mandavam uns desafios engraçados, mas à medida que isto foi andando, o tempo que tivemos em casa, ele foi desmotivando. Pode perceber? Sim. Não sei como é que foi feito no clube. Sim, não, neste clube, pelo que eu percebi, tenho aqui o próprio treinador em causa, que é o Nathaniel Lopes, ele é mestre na área do desporto e saúde em crianças e jovens, é uma pessoa que tem fortes ligações à nossa escola de origem, à ESEX, do Politec de Leiria, e sei que foi prática, a determinado momento, logo após o início do confinamento, que implementaram treinos em sessões Zoom, sendo que as suas limitações também são conhecidas, mas eles preocuparam-se em não deixar o assunto perdido, ao acaso, e manter esta ligação forte com os atletas deles. O que percebi foi que nem todos se mantiveram disponíveis para acompanhar os treinos e são esses que também fazem parte do grupo dos que deixaram de ser ativos, digamos assim, na prática. Mas, por exemplo, outra coisa que eu acho que era interessante, não sei, era também, por exemplo, eu todos os dias fazia uma caminhada com o meu filho e com o meu marido. Embora as pessoas dissessem que eu não devia sair de casa, mas como eu vivo numa zona que é uma aldeia, nós todos os dias íamos caminhar. Não controlaram se as crianças fora do desporto continuavam a fazer alguma atividade física. É assim, isso foi utilizado por via de um questionário. A recolha dos dados foi um questionário, quer dizer, a parte não antropométrica, digamos. A parte do estilo de vida, das alterações às rotinas, foi avaliado por via de um questionário entregue aos pais. E são os pais que reportaram acerca dos seus próprios filhos. E eles lá tinham várias opções, nomeadamente algumas práticas desportivas que não o próprio atletismo, e tinham basquetebol, handball, futebol, ginástica, e depois tinha sempre a opção de outras para poderem referir, e alguns efetivamente mencionaram atividades não de carácter desportivo, mas de atividade física e de exercício físico. Ok, Portanto, obrigada. Foi uma existência. Okay, obrigado. Vamos então passar para uma outra pergunta que vem da Catarina Vasques, para o Luís também. Olá, muito bom dia, obrigada pelas comunicações. As questões que eu coloquei no bate-papo já foram respondidas, mas eu aproveito este momentozinho para colocar outra. Portanto, disse que o questionário foi direcionado aos pais, e então a minha pergunta é a seguinte: se considera que caso tivesse sido respondido pelas próprias crianças, uma vez que as médias de idade seriam 11 anos, se acha que os resultados poderiam ter sido diferentes? Eu acredito que possam ser sempre diferentes, mas vou confiar um pouco no consenso dos pais, na acuidade perceptiva que os pais têm daquilo que tem sido a retira dos filhos. Por isso, eu considero em aberto a todas as possibilidades. Mas creio que possa ser mais objetivo ou mais fiável a resposta do próprio pai encarregado de educação, digamos, do que as dos próprios filhos. Contudo, é questão das percepções, não é? Sim, é tudo uma questão perceptiva. Muito obrigada. Nada, obrigado. Ok, obrigado. Tinha aqui mais umas quantas questões ao Luís, mas vamos avançar para questões para os restantes membros que apresentaram. Tenho aqui uma pergunta da Catarina Vasques também para a Cláudia. Sim. Pronto, a minha questão para a Cláudia era a seguinte. Portanto, eu reparei que num dos slides relativamente aos resultados indicam que durante o período de pandemia
os encarregados de educação estiveram menos tempo envolvidos nas atividades físicas com os seus filhos, e a minha questão era, não era suposto ser ao contrário? Sim, eu acho que seria suposto, mas uma vez que os pais deram mais apoio ao dia-a-dia nas atividades propostas pela escola a outras áreas curriculares, acabaram por não conseguir responder à atividade física, seja ela nos fins de semana ou ao ar livre. Obrigada, Cláudia. Bom dia, posso também só colocar uma questão, peço desculpa. Seria para a Temos que seguir a sequência, se quiser colocar uma questão, ponha no bate-papo o nome e a quem se dirige. Ok, obrigada. Ok, vamos então agora colocar uma questão ao terceiro apresentador, que é da Joana Pereira ao André. Pronto, a minha questão, parabéns pelas apresentações todas, foi muito bom ouvir estes temas. E André, a minha pergunta era, se tu pudesses ter uma varinha de condão que te permitisse alterar a realidade que vocês constataram com os vossos resultados ao estudo, e também no sentido da outra pergunta que eu, as 3 perguntas atrás, é um bocadinho na questão mais da intervenção. O que é que sugeririas ou que ideias é que tens relativamente a possíveis eixos de intervenção com as famílias para reverter esta tendência que se verificou? Obrigada. Obrigado, Jana. Olá e bom dia a todos, entretanto, também, e parabéns pelas apresentações anteriores. Se tivesse uma varinha de condão, fazia desaparecer o Covid em primeiro, mas pronto, passando essa parte, que é impossível, acho que a intervenção, e pegando também aqui um bocadinho na intervenção anterior, em que os pais procuraram mais atividades ao ar livre, e também nos nossos dados também apareceram um aumento das atividades em família, possivelmente uma das intervenções seria essa. Portanto, tentar chegar aos pais e procurar levá-los mais tempo para a rua com atividades no exterior, porque até durante o confinamento nos davam uma janela de oportunidade de 20 minutos de irmos para a rua fazer o chamado passeio higiênico. Aliás, nós agora temos de estar em casa a partir das 13 horas na maior parte dos concelhos, mas podemos sair para dar o passeio higiênico. Portanto, provavelmente teria que ser por aí. Nós damos várias sugestões no nosso primeiro artigo, mas essa eu acho que seria a mais pertinente. Ok, André, obrigado pela resposta. Nós temos aqui muitas questões que poderiam ser colocadas sobre esta temática, no entanto, como sabem, temos um tempo limitado. Vou então agora deixar que a Ana coloque a questão que queria colocar anteriormente, de forma breve. Ok, agradeço-lhe imenso. Então, a minha questão seria para a Cláudia novamente. Portanto, as atividades realmente que propuseram foram só propostas pelos titulares de turma ou também pelos professores das AEC? Portanto, no âmbito da atividade física e desportiva. Eu se calhar posso responder. Sim, agradeço. Pronto, peço imensa desculpa, é porque assim, não existem AECs nos Açores, okay, e portanto a parte da educação física está mesmo integrada na parte curricular, e de facto, pronto, houve muita telescola inclusive, portanto aqui foi mencionado a televisão, houve muitas sessões de telescola para outras áreas e também para a educação física, e portanto foi nesse âmbito. E se calhar não podemos dar essa resposta porque não há AECs, era mesmo só os titulares de turma ou, atenção, os professores especialistas que dão apoio às turmas. Tá? Muito obrigada. Olá Isabel, obrigado pela resposta. Sim. Para terminarmos, até porque eu sei que o Rui Mendes não me perdoaria se passássemos do tempo, vai haver uma última pergunta que vai ser feita pelo Frederico, que vai ser feita a todos. Eu agradecia que a pergunta fosse direta e as respostas fossem diretas, que é para não ultrapassarmos o tempo, está bem? Frederico, força. Olá João, bom dia a todos, obrigado pelas apresentações. Então a questão que eu queria colocar era o seguinte: se vocês, face aos resultados das investigações que foram realizadas, consideram que numa nova fase de confinamento a reação da população no geral, adultos e professores, seria diferente no sentido de disponibilizar oportunidades para as crianças brincarem, tendo em conta a informação que nós temos hoje em dia relativamente à forma como a Covid se contagia entre as crianças. Se vocês acham que agora com esta informação disponível a reação seria diferente.
Íamos seguir a mesma lógica. Primeiro responde o Luís e por aí adiante. Bom dia, olá Frederico, um prazer rever-te passado alguns anos num seminário semelhante em Leiria. Tivemos algum momento mais privado, foi engraçado. Respondendo à questão, que me parece totalmente interessante, porque mais cedo ou mais tarde veremos a resposta real. De qualquer das formas, eu acho que neste momento estaremos melhor preparados para responder às necessidades, sendo que a transição tendo sido de forma fulminante no passado, agora já estamos sempre na iminência de saber quando é que vamos passar. Eu acho que as pessoas se vão preparando com alguma antecipação para aquilo que possa vir aí. E então eu acredito que estejamos melhor preparados para introduzir variáveis que mitiguem o sedentarismo no confinamento e as más práticas de alimentação e de sono e tudo o resto. E o distanciamento físico devia ser só mesmo físico e não social, como muita gente refere. Obrigado, Luís. Não sei se a Cláudia quer acrescentar alguma coisa. Não, eu concordo com o Luís, acho que existiria uma maior abertura e existiria mais atividades lúdicas. Ok, Cláudia, obrigado. Agora, então, para fechar, peço que o André possa fazer o fecho deste painel em relação a estas questões, até porque o vosso trabalho é um trabalho de maior profundidade em relação a estas questões, esta questão do Frederico. Ok, vou tentar responder rapidamente ao Frederico, ainda que o tema desse para estarmos aqui a discutir a tarde toda. Um minuto. Vou pôr aqui no relógio. Não, eu concordo com o Luís também, que estamos melhor preparados, mas a minha questão é, estamos melhor preparados até que ponto? O que é que temos feito para que, se houver uma nova situação de confinamento, as crianças possam estar mais ativas? O que é que tem surgido, o que é que temos feito? Esta é a minha grande questão. E depois o Frederico pergunta se o brincar pode ser uma solução. Claro que sim, mas não se esqueçam de uma coisa muito importante. O brincar é uma interação social com outras crianças, coisa que neste momento basicamente nos proíbem as crianças brincar umas com as outras, estar umas com as outras. É uma coisa que tem e estou a ver aqui agora no chat o Rui Matos a dizer libertem as crianças, exatamente, libertem as crianças, deixem-nas brincar. Vai ser, eu acho que mesmo entrando novamente em confinamento é muito complicado de gerir esta parte da desconfiança, de ok, o meu filho vai brincar com aquela criança, quem é, de onde vem, onde esteve, o que é que pode trazer cá para casa? Acho que aí é que está a verdadeira atuação agora, é percebermos onde é que podemos mexer. Ok, André, obrigado pela síntese. Eu aproveito então para passar a palavra ao professor Rui Mendes, que já está certamente ansioso para dar continuidade àquilo que vai acontecer a seguir. Rui, daqui obrigado a todos. Sim, muitíssimo obrigado. Agradecer naturalmente o esforço muito difícil que o professor João fez em tentar controlar num espaço tão pequeno o conjunto de questões, e nós vamos fazer um briefing apenas eu agradeço que não desliguem, pelo menos as pessoas que vão entrar imediatamente a seguir, porque normalmente nós fazemos uma checagem prévia, neste caso das pessoas que vão apresentar póster, portanto podem ficar ligadas, como é óbvio, porque o intervalo é de 5 minutos, mas na realidade não vai ser assim, iremos começar de imediato a sessão de pósteres, mas vamos precisar desse pequeno timing para vocês poderem se levantar e verificarmos se está tudo ok. Tá bem? Muitíssimo obrigado, professor João Serrano, e naturalmente ao André Pombo, ao Luís e à Cláudia pelas qualidades do trabalho que nos vieram demonstrar, aqui com também um agradecimento muito particular à professora Isabel Condense dos Açores, tudo bem? Dos Açores, da Almada, mas que vive nos Açores, ok? Vai ser muito concreto. Ok, obrigado.